Muito bom dia a todos. Imagine a seguinte situação. Você é um rei que está dentro de um castelo. E ao longe você observa que um exército está se aproximando. E aí você lança a mão de um conselheiro do reino, para lhe aconselhar sobre esse exército que está chegando. Esse conselheiro chega para você e diz assim: esse exército é muito poderoso e quando chegar a 2 km de distância do castelo, já vai ser capaz de arrasar com toda a população do castelo. A partir do rei, todo mundo vai entrar em pânico. Agora imagine assim, que o rei consulta outro conselheiro. E esse conselheiro diz o seguinte: primeira coisa que a gente vai fazer é tentar observar por uma luneta e avaliar o exército que está se aproximando. A segunda coisa que a gente vai fazer é mandar um espião para tentar, in loco, avaliar as forças que estão se aproximando. Percebem a diferença? Em primeiro lugar, o rei pegou um conselheiro meia boca que trouxe simplesmente caos e medo para o reino dele. Em seguida, ele procurou os conselheiros adequados. Então agora vamos mais adiante. Imagine que esse exército que está se aproximando é uma doença. O câncer. Vejam o que eu falei. Eu não disse CA, eu disse câncer. E por quê? Existe algo que é verdade. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. As pessoas passaram a desenvolver tanto medo das coisas que elas sequer conseguem dizer o nome. Aí esse nome causa tanto medo que elas dizem CA. Então olha só, você concorda comigo que até para isso o seu sistema imunológico tem que estar funcionando bem? Você acha que cada vez que você repete CA, você está enfraquecendo, fortalecendo ou tanto faz o sistema imunológico? Toda vez que você coloca medo para dentro de você, você na realidade está enfraquecendo o seu sistema imunológico. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para resolver um problema? Essa é fácil. A primeira coisa é: olhe de frente para o problema. Olhe de frente para o problema. E olhar de frente para o problema é: imagine que o problema está aqui na minha frente. Olhar de frente para o problema não é assim, ó. Isso não é olhar de frente. Porque cada vez que você demonstra que tem medo até para dizer o nome do problema, o que é que você está fazendo? Você está deixando que o problema tome de conta de você. Um outro exemplo disso é o seguinte: como você educa o seu cérebro. Vamos imaginar a seguinte situação: que você sofre de uma doença autoimune, por exemplo, fibromialgia, que para mim é fácil de resolver. Mas alguns profissionais de saúde, graças a Deus não são todos, mas alguns profissionais de saúde dizem: não tem cura. Eu não entendo isso, porque eu já tratei pessoas que sofriam desse problema e foram curadas. Mas enfim, se você sofre de algum problema, pode ser uma gripe, mas nunca diga que você tem, por exemplo, fibromialgia. Eu tenho fibromialgia. Nunca diga isso. Psoríase. Eu tenho psoríase. Não, nunca diga isso. Diga: eu sou portador. Sabe por quê? Existe uma diferença entre você ter e portar. Para o seu cérebro, quando você diz eu sou portador, você está dizendo o seguinte: que como você é só um portador, a hora que você quiser, você pode pegar aquilo e jogar fora, porque você só está portando. Mas quando você diz que você tem, você está agarrando aquilo. E a tendência natural é que você crie uma crença limitante para proteger aquilo
E muitas vezes você não consegue se desvencilhar daquele mal simplesmente porque você adotou aquele mal para você. Isso tudo em termos de neurociência. Só que eu queria conversar com vocês sobre o câncer em outro nível. Vamos raciocinar comigo. O que é uma célula cancerígena? É uma célula que não sofre apoptose. O que é apoptose? Morte celular. Ela só vai se multiplicando e não morre. Então, vamos raciocinar comigo. Qual é a primeira ação? Poxa, você não... Considerando que você não é profissional da área de saúde, qual é o primeiro raciocínio que você teria para acabar com uma célula que não morre? É estranho, né? Mas eu lhe peço mais uma vez, raciocine comigo. Imagine assim, é como se a célula cancerígena fosse um zumbi. Como é que você mata um zumbi? Dando um tiro na cabeça dele. Já assistiu The Walking Dead, né? Dá um tiro na cabeça dele. Então vamos usar o mesmo raciocínio para a célula cancerígena. Como é que você mata uma célula cancerígena? Porque se você não mata a célula cancerígena vai matar quem ela está afetando. Então como é que você mata? Ou, indagando de outra forma, como é que você dá um tiro na cabeça da célula cancerígena? Tira o alimento dela. É a primeira coisa que você faz. Tira o alimento dela. A primeira coisa que você faz para matar uma célula cancerígena e salvar a vida de uma pessoa que é portadora, a primeira coisa é tirando o alimento. Aí eu pergunto a você, qual é o principal alimento da célula cancerígena? Glicose. Não sabia? Se admirou agora? Pois é. O principal alimento da célula cancerígena, por ser a glicose, se você tira a glicose, o que é que você vai fazer? Você mata ela. Ao chegar nesse ponto, eu queria fazer a vocês uma indagação que decorre de uma dúvida cruel, que há muito tempo me assola. E se alguém tiver resposta para isso, vai aqui embaixo nos comentários e me responde. É o seguinte, se você perguntar a 10 portadores de câncer se eles tiveram alguma restrição alimentar, dos 10 vão dizer, não, eu como de tudo. Aí a minha indagação é a seguinte, mas peraí, se o principal alimento da célula cancerígena é a glicose, e para adquirir glicose basta a gente ingerir carboidrato, por que então esses pacientes continuam comendo de tudo, inclusive carboidrato? Se alguém tiver resposta, por favor, escreva aí embaixo, porque até hoje eu não descobri. Já ouviram falar em dieta cetogênica? Todos os meus pacientes que apresentam problemas específicos, como é o caso, por exemplo, da fibromialgia, todos eles passam por um período de cetose. Basicamente, o que é cetose? Vamos imaginar assim, o nosso organismo, para funcionar, ele precisa de um combustível, não é verdade? Então, quando você vai fazer uma dieta cetogênica, você sabendo que a prioridade de combustível que o organismo tem é sempre glicose, aí o que é que você vai fazer? Você vai induzir ele a mudar essa prioridade de glicose para gordura. Qual é a estratégia que você usa para fazer isso? Dieta cetogênica. Antes que alguém diga, poxa, o professor Paulo está inventando, está criando isso aqui. Bem, eu recomendo a vocês que assistam um filme, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O nome do filme é Tudo pelo Meu Filho. Conta a história verdadeira, real, de uma mãe que tinha um filho que apresentava um quadro muito grave e que inevitavelmente ia levar ele à morte. Esse filme é muito bom porque ele conta a história muito detalhada daquilo que essa mãe passou com o filho dela.
E para resumir, o que foi que salvou o filho dela? A dieta cetogênica. O filme relata que ela encontrou esse tratamento com um médico do Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que é uma referência em dieta cetogênica nos Estados Unidos e no mundo. O interessante é assim, que quando chega no final do filme, vários atores que apareceram no decorrer dele, você descobre que na realidade são pessoas que já foram pacientes do Johns Hopkins e que hoje estão curadas. O problema é como eu falei, quando o rei tem conselheiros que deveriam aconselhar ele bem e aconselham mal. Então vamos imaginar da seguinte maneira, que o rei é você e o castelo que você precisa defender é seu corpo. E os conselheiros são os profissionais de saúde que você busca. Pensa nisso. Ah, mas professor Paulo, para você falar é fácil. Por quê? Eu sei do que eu estou falando. Pode ter certeza, você que está me assistindo, pode ter certeza que eu sei do que eu estou falando. Você que está me assistindo não tem ideia do bem que isso traz. Do bem que uma dieta cetogênica é capaz de trazer para uma pessoa. Já perceberam que tudo que é fácil as pessoas não dão valor? Percebeu isso? É necessário. Isso por quê? Porque existe uma coisa chamada inteligência emocional. Aqui no canal a gente tem vídeo sobre. Para uma pessoa que acredita que se uma coisa apresenta um caminho fácil não é boa, normalmente está relacionado a um baixo nível de inteligência emocional, seja do rei, seja do conselheiro. Pensa muito bem no que eu estou dizendo. Você já ouviu falar na navalha de Ockham? Resumidamente é o seguinte: você tem um problema e para esse problema são apresentadas várias soluções, várias. A navalha de Ockham resumidamente diz o seguinte: qual é a solução certa? É a mais simples. Para esse assunto que a gente hoje discutiu aqui, a navalha de Ockham ela se aplica perfeitamente. Tenham todos um bom dia, um bom início de semana e que Deus, nosso Pai, que nos criou e criou todas as coisas, em especial no dia de hoje, abençoe a mim, vocês, todos nós. Paz.